Fala aí, rapaziada. Fala, meus queridos, minhas queridas. Tudo certo com vocês? Bora então para nossa correção da prova do Enem 2020. Cara, que rolou ontem, portanto não saiu o gabarito oficial ainda. Vou passar para vocês as minhas considerações sobre as questões e algumas, inclusive, conversando com alguns colegas meus, porque tem questão polêmica aí na parada. Então pode ser que acabe escapando algum gabarito que depois vai ser diferente. Isso pode acontecer. Mas estou trazendo essa correção justamente para que vocês que estão mais ansiosos aí para entender por que o gabarito preliminar está dando aquela, vou dar uma corrigida. Se depois os gabaritos se mantiverem, beleza, todo o vídeo inteirinho vai ficar aqui. Se alguma trocar, eu só tiro aquela parte e faço uma gravação de novo para explicar o que aconteceu na questão. Mas teoricamente o gabarito vai ser esse que eu vou passar para vocês aqui, beleza? Bora então. Lembrando aqui, galera, eu estou com o caderno rosa, só que aqui do ladinho vocês vão encontrar em cada uma, ó, tá vendo aqui, ó? Vocês estão encontrando aqui do ladinho qual é a questão correspondente nos cadernos amarelo, azul e cinza. Então, qualquer caderno que você tiver, é só procurar a questãozinha que você vai encontrar. Começando por uma questão assim, ó, que professores de química resolveram, professor de biologia, então algumas questões aqui foram aquelas que não sabe de quem é, beleza? Mas vamos lá, uma lida aqui, questão 91 do caderno rosa, que falava o seguinte: mega espetáculos com queima de grande quantidade de fogos de artifício em festas de final de ano são muito comuns no Brasil. Após a queima, grande quantidade de material particulado permanece suspensa no ar. Entre os resíduos encontram-se compostos de sódio, potássio, bário, cálcio, chumbo, antimônio, cromo, além de percloratos e gases como os dióxidos de nitrogênio e enxofre. Meu Deus, um monte de nome muito doido da química. A galera fica assim, caramba, que ele vai perguntar. Esses espetáculos promovem riscos ambientais por quê? Cara, assim, ó, as substâncias resultantes da queima dos fogos artificiais são inflamáveis. Cara, a queima já aconteceu. Quando você estourou o foguete lá, a queima já aconteceu. A substância resultante não é inflamável. O que tinha antes era inflamável. Os resíduos produzidos na queima de fogos artificiais ainda são explosivos? Não, a explosão já aconteceu. Sódio e potássio são os principais responsáveis pela toxicidade do produto da queima. Cara, ele fala em sódio e potássio. Sódio e potássio são comuns no ambiente. Tá? Então, imagina o oceano lá, pô, sódio pra caramba. O sódio e o potássio tem dentro do nosso corpo. Então, eles não são os principais responsáveis pela toxicidade, o sódio e o potássio. Eles são muito comuns. Os produtos da queima contêm metais pesados e gases tóxicos que resultam em poluição atmosférica. Se a gente pegar pelos gases que ele falou ali, ele está dizendo lá que tem sódio de potássio, bário, cálcio, chumbo, por exemplo, ali, ó. Pô, metal pesado, cara, você sabe que isso na biologia a gente estuda, é um contaminante muito importante, lembra? Bioacumula, magnificação trófica e tal, tudo mais. Aí de repente ele fala vários gases, ó, dióxidos de nitrogênio e dióxidos de enxofre são gases importantes, por exemplo, que geram chuva ácida. Então, nós temos para essa questão o nosso gabarito alternativa D. Tranquilo? Questão que envolvia ali um pouco de biologia, um pouco de química, mas essa questão dos gases poluentes e dos metais pesados até que a ecologia também trabalha bastante. Beleza, bora então para nossa próxima questão. Ai, 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 galera, questão 94 da prova rosa, questão 114 amarela, 135 da azul, 129 da cinza. Cara, quem pegou a prova azul até se deu melhor, porque essa era a última questão da ciência da natureza. Quem pegou a prova rosa, cara, pô, acabou ficando chateado já logo de cara. Porque essa questão é muito ruim, tá, galera? É muito ruim. Ela tem alguns erros conceituais ali, ela tem alguns erros nas alternativas. Na minha humilde opinião, essa questão deveria ser anulada, tá? Ela deveria ser anulada. A gente sabe que é difícil o Enem anular uma questão, mas ela deveria ser anulada. Ela vai falar ali, né? Os diferentes tipos de café que consumimos nem sempre vêm da mesma espécie de planta. As duas espécies de café mais utilizadas são Coffea canephora e Coffea arábica. A primeira é diploide, 2N igual a 22, e a segunda é tetraploide. Aí começa, ele fala tetraploide, já mete um 2N aqui, ó. Né? Já ficou estranho, né? Tetraploide poderia ser 4N ali e tal, beleza. Acredite-se que a espécie tetraploide surgiu de um cruzamento natural entre a espécie ali, né? Coffea canephora e Coffea eugenioides. Ambas diploides há milhões de anos.
de fato, as análises genéticas atuais dos cromossomos de C arábica detectam os alelos de ambas as origens. A alteração cromossômica que poderia explicar o surgimento do café da espécie C arábica é... E aí vai lá, ele fala várias alternativas, algumas com mutações estruturais cromossômicas, outras com mutações numéricas, enfim. O fato aqui é que a gente teve uma coisa tetraploide, é uma coisa que é 4N, né? Se você pegar, por exemplo, a espécie humana, haploide, o número haploide de cromossomos é 23. O número diploide é 46. O número tetraploide é se você tivesse mais 2 vezes isso, você duplicasse essa quantidade do diploide, ele ficaria 92 cromossomos ali, é uma loucura toda. Então, essa seria o nosso número diploide. Tá, agora olha só, galera, o que nós temos que considerar nessa questão aqui? As plantas, elas fazem, porque assim, ó, algumas pessoas podem ter assinalado a D, por exemplo, falha na separação durante a meiose gamética em ambas as plantas parentais. Porque você sabe muito bem que, por exemplo, se nós temos uma planta ali com 22 cromossomos, né? 22 cromossomos, o normal é que quando ela produzisse os seus gametas, ficasse 11 cromossomos aqui, né? Meiose divide em duas ali e tal, tudo certo. 11 cromossomos para cada lado, certo? E aí vai juntar com os 11 cromossomos, dá 22. Se ocorresse uma falha na separação durante a meiose, você poderia formar células com gametas com 22 cromossomos de um lado e gametas ali com 22 cromossomos do outro, resultando num indivíduo com 44, num indivíduo que daí sim poderia ser o tetraploide. Só que tem um grande problema para isso, e quem sabe biologia já conseguiu descartar esses itens logo de cara, porque você sabe que as plantas elas fazem meiose para formar esporos, não para formar gametas. A meiose das plantas ela é espórica e não gamética. Então, sim, em tese você não pode assinalar a alternativa C, você já pode riscar ali, ó, meiose gamética alternativa D, você já pode riscar ali, tá? Deleção, durante as primeiras mitoses, a deleção é você eliminar alguns trechos de genes. Então não tem a ver com o aumento do número de cromossomos, então você elimina aqui a alternativa E também. Inversão durante a meiose gamética. Cara, inverter, você inverter trechos de genes também é uma mutação cromossômica estrutural, não tem a ver com o número de cromossomos. Então você elimina. Aí por eliminação, sobraria a alternativa A, que é bem ruim, vou conversar para vocês, mas que ela fala duplicação em uma das plantas parentais antes do cruzamento. Tá? Duplicação antes do cruzamento. Cara, se você duplica antes do cruzamento, você teria ali, digamos, né, se ele vai formar as suas células que vão cruzar e tem 22 cromossomos, ele formaria ali, obviamente, né, células com 11 cromossomos, depois que fizesse ali a meiose e tal, depois para cruzar. Os gametas das plantas são haploides sempre, né? Se duplicar isso aqui, ele ficaria com 22, concordam? Aí do outro indivíduo, se desse tudo certo, ó, pá, foi lá, formou seu esporo com 11, aí o esporo formou o gametófito produziu gameta com 11. Se você juntar esses dois aqui, não vai dar um indivíduo tetraploide, daria um indivíduo triploide, 3N, com 33 cromossomos ali, ó. Então, a duplicação em uma das plantas parentais antes do cruzamento não seria suficiente. Teria que ter sido duplicação nas duas plantas parentais desse cruzamento ali. Então, assim, cara, eles vão forçar talvez um gabarito A, dizendo que, não, mas tudo bem, mas tem que acontecer duplicação em uma. Depois o que aconteceu na outra não interessa, mas poderia ser uma explicação. Eles vão dar uma forçada nesse sentido. Cara, assim, existem artigos que explicam essa situação do café. E na verdade o que acontece, né, e provavelmente era isso que eles queriam ter falado, rolou sim uma hibridização, tá? Um cruzamento entre duas espécies diferentes, tá? Cada uma ali com o seu gameta haploide e tal, aí formou um indivíduo híbrido com 22 cromossomos, tudo certinho ali, 2N, né? 2N igual a 22 cromossomos ali, e esse indivíduo sofreu uma duplicação. Esse descendente aí sofreu uma duplicação, uma autopoliploidia que eles chamam, e aí formou um indivíduo tetraploide ali
4N igual a 44. Isso após a fecundação, tá? O híbrido sofreu essa poliploidia. Era isso que deveria ter sido colocado ali de maneira correta em uma alternativa, mas não foi colocado dessa forma. Então, ao meu ver, essa questão deveria ser anulada, mas se sair um gabarito aí mais para frente, provavelmente eles vão dar uma forçada aqui no gabarito A. Vamos aguardar um pouquinho em relação a essa questão, beleza? Chata pra caramba. É bem ruim quando acontece esse tipo de confusão. As questões, tem tanta questão de biologia legal para cobrar. Infelizmente, essa questão deu uma estragada na prova de biologia. Mas vamos lá, seguir em frente. Questão 104 do Caderno Rosa fala o seguinte: instituições acadêmicas de pesquisa no mundo estão inserindo genes em genomas de plantas. Então vamos lá, rapaziada. Inserindo genes em genomas de plantas que possam codificar produtos de interesse farmacológico. No Brasil está sendo desenvolvida uma variedade de soja com um viricida ou microbicida capaz de prevenir a contaminação pelo vírus causador da AIDS. Essa leguminosa está sendo induzida a produzir a enzima cianovirina N, que tem eficiência comprovada contra o vírus. A técnica para gerar essa leguminosa é um exemplo de... Cara, hibridismo até quando você cruza espécies diferentes, beleza? Você está hibridizando ali, lembra a questão do café ali? Ó, hibridizou. Conjugação é uma reprodução que a gente encontra, por exemplo, em bactérias, né? Transferência de parte do DNA, tá, do plasmídio, enfim. Melhoramento genético, algumas pessoas assinalaram melhoramento genético com essa, mas melhoramento genético é uma técnica que visa, ao longo do tempo, através de cruzamentos, de seleção artificial, você melhorar aquela espécie. Então, assim, eu tenho uma população com variedades, eu vou selecionar aquelas variedades que me interessam mais e vou promovendo cruzamento entre elas. Então não tem a ver com inserir genes para que produza uma substância de interesse, nada disso. Aí, algumas pessoas também ficaram em dúvida entre terapia gênica e transgenia. Galera, assim, ó, terapia gênica é muito interessante, mas a terapia gênica é quando você... É uma terapia, tá dizendo o nome, né? Você usa aquilo ali para tratar alguma condição. Então, algum ser ali está com algum problema, alguma doença, e você insere genes naquele indivíduo para tratar aquela doença ali. Isso é terapia gênica. Beleza? Isso já está sendo testado para a cura de indivíduos que estão com câncer. Então, isso é terapia gênica. Beleza? Transgenia, cara, que é clássico do Enem cobrar transgenia, né? A transgenia nada mais é do que você inserir genes de uma espécie em outra, enfim, criando organismos transgênicos, né? E esse gene que você inseriu, ele tem informação para que esse ser produza uma substância do seu interesse. No caso ali, eles estão inserindo genes, e esses genes produzem uma substância viricida ou microbicida, por exemplo. Isso para prevenir. Então, previamente, você está colocando genes para prevenção de uma coisa, não é para tratamento de algo já existente, por isso não é a terapia gênica, e sim o gabarito aqui, alternativa B, transgenia. Belezinha? Se a gente for falar em termos de TRI, né, acho legal a gente colocar um pouquinho do TRI, se essa questão é fácil. Claro que sim, essa seria a minha opinião, porque essa questão é fácil, médio, difícil, isso aí depende dos resultados, ali, dos testes. Mas essa questão aqui, ela assim, como por ser clássica do Enem, ela seria uma questão de nível fácil. Só que acredito que pela galera confundir um pouco ali com terapia gênica e melhoramento genético, ela vai ser uma questão de nível médio. Tranquilo? Seguindo questão 105, essa questão, uma questão que confundiu muita gente também, tá? E ela falava o seguinte: pesquisadores coletaram amostras de água em um rio em pontos diferentes, distantes alguns quilômetros um do outro. Ao longo do rio, há locais de águas limpas, como também locais que recebem descarga de esgoto de área urbana e locais onde há decomposição ativa com ausência de peixes. Beleza? Os pesquisadores analisaram dois parâmetros: oxigênio dissolvido, o OD, e a demanda bioquímica de oxigênio, DBO, em cada ponto de coleta de água, obtendo o gráfico. Vou aumentar o gráfico no slide seguinte, mas separa aqui, galera, como vocês sabem, né, para quem está vendo só essa questão, é a questão 105 do caderno rosa, mas é a questão 115 do amarelo, 119 do azul, 98 da prova cinza. Cara, primeiro é o seguinte, ele vai explicar o que é o oxigênio dissolvido. O oxigênio dissolvido, o oxigênio que está dissolvido na água, ele é proveniente da atmosfera e da fotossíntese que ocorre no curso d'água. E a sua concentração é função das variáveis
físicas, químicas e bioquímicas dos locais. Então, dependendo da temperatura da água, por exemplo, ali, do pH da água, de seres fotossintetizantes para produzir isso aqui, beleza. A DBO é a quantidade de oxigênio consumida por micro-organismos em condições aeróbicas para degradar uma determinada quantidade de matéria orgânica durante um período de tempo, numa temperatura. Cara, assim, ó, DBO basicamente é o que eles usam para testar a qualidade da água, assim. Se a DBO é alta, ó, se tem uma alta DBO, é sinal que tem muita matéria orgânica ali naquele lugar ali, muita matéria orgânica e muito micro-organismo para decompor aquilo ali. Micro-organismos aeróbios, tá? Micro-organismos aeróbios. Então, muita matéria orgânica e muita decomposição aeróbia. Beleza? Cara, isso para análise de qualidade de água significam locais onde está sendo despejado esgoto, está sendo despejado matéria orgânica. Lá no enunciado, ele fala que nesse rio, quem leu isso aqui pensou em eutrofização, né? Eutrofização, acúmulo de nutrientes e tal. E aí acabou, talvez, porque a eutrofização geralmente é feita em lagos, associando o final do processo de eutrofização, quando não tem mais oxigênio e a decomposição é anaeróbia. E ele fala no enunciado que existem locais limpos, locais de descarga de esgoto de área urbana e locais onde há decomposição ativa com ausência de peixes. Cara, esses locais onde há decomposição ativa e ausência de peixe é porque já está em final de eutrofização. A ausência do peixe é porque não tem mais oxigênio. E aí tem decomposição, só que a decomposição é anaeróbia. Então, muitas pessoas assinalaram esse local 3 aqui, ó. Mas repara que no local 3 você tem uma baixa quantidade de oxigênio dissolvido, bem baixinho, e uma baixa DBO, uma baixa demanda, porque ali não está acontecendo decomposição aeróbia. Ali é o local mais poluitoso que não tem peixe, que não tem nada. Mas no local que ele falou lá no anunciado de despejo de esgoto, cara, nós teremos uma altíssima DBO em locais onde o esgoto está sendo despejado. Lembra, isso é um rio, isso é corrente, vai ter o ponto antes que era limpo, vai ter onde está sendo despejado, vai ter pontos mais para frente, onde acumula mais aquilo ali. Então, assim, galera, nesse caso desse gráfico aqui, quando a gente está tratando de um local onde há despejo de esgoto e você vai fazer uma análise da qualidade daquela água, você vai encontrar uma DBO altíssima. E uma DBO altíssima você encontra nesse ponto 1 aqui, ó. Olha como a DBO está alta, isso é um sinal de muita matéria orgânica e muita decomposição aeróbia está acontecendo ali. Então isso é o despejo de esgoto, portanto o nosso gabarito aqui, alternativa A. Beleza? O que ele queria é, olha o comando da questão, qual é o ponto de amostragem de água do rio está mais próximo ao local em que o rio recebe despejo de esgoto. Ele fala lá, ó, que existem locais de águas limpas, locais que recebem descarga de esgoto e locais onde há decomposição ativa com ausência de peixe. Esse local 3 aqui é um local onde haveria decomposição ativa com ausência de peixe. Não é o local onde há despejo de esgoto, como ele cita no enunciado. Onde há despejo de esgoto, nós teremos que ter uma alta demanda bioquímica ali por oxigênio. Tranquilo? Questãozinha que eu considero que ela não vai, ela é de nível médio, médio para difícil, porque ela tem interpretação, ela tem a questão do DBO, algumas pessoas vão confundir com o local 3 por causa do final de eutrofização. Então é uma questão do TRI ali que ele vai classificar de nível médio para difícil. Beleza? Bora para a próxima. Questãozinha 107 também deu o que falar essa questão aqui. Algumas pessoas confundiram o esquema, mas vamos lá. Em uma aula sobre metabolismo energético, foi apresentado um experimento clássico realizado por Engelmann. Um recipiente contendo bactérias aeróbias e uma alga verde filamentosa foi submetido à iluminação de uma fonte de luz representada pelo microespectro. Após a explicação, um aluno esquematizou na lousa o resultado do referido experimento. Cara, e aqui está o microespectro. Vai do vermelho, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Aqui, ó, o filamento de alga verde, galera, é isso aqui, ó, que tá no meio aqui, ó, no meio disso aqui, ó. Tudo isso é o filamento. Esses pontinhos ao redor são as bactérias aeróbias. Tanto aqui, perto do vermelho, quanto lá no final. Tudo isso aqui, ó. Isso aqui é bactéria, ó. Isso aqui é a bactéria, ó, bactéria.
Então assim, galera, o que a gente tem que analisar? Tem muita gente que, quando eu botei o gabarito lá no Instagram, ficou assim, tá, pessoal, mas ele tá perguntando sobre a alga, não sobre a bactéria. Mas, galera, concordam comigo? O que ele está perguntando? Considerando a figura, a faixa do microespectro em que a alga possui maior taxa de fotossíntese é. Quanto mais fotossíntese, mais... Por que ele botou aquela bactéria ali? Só para atrapalhar? Não, muito pelo contrário, para te ajudar a responder. O que a fotossíntese libera? Oxigênio. Quanto mais fotossíntese, mais oxigênio sendo liberado. Quanto maior a taxa de fotossíntese daquela alga, mais oxigênio está sendo liberado. Essa bactéria aeróbia, se ela é aeróbia, ela precisa de oxigênio. Então você vai encontrar essa bactéria mais concentrada naqueles locais onde a alga está liberando mais oxigênio. E foi por isso que ele colocou aquela bactéria ali. E aí repara comigo. Repara que nessa faixa do amarelo por verde, cara, tem pouquíssima bactéria ao redor. Ou seja, ali tem pouco oxigênio sendo liberado. Mas se você vai para a faixa do vermelho, olha aqui. Olha a quantidade de bactéria. Olha a quantidade de bactéria que está concentrada, acumulada ao redor daquela alga na faixa do vermelho. É o máximo que tem. Se você for ver para o anil, algumas respostas dão um anil. Ó. Cara, no anil você também tem uma quantidade legalzinha de bactérias, mas não supera o que está aqui do lado. Aqui tem bem mais. Ó. No vermelho tem bem mais do que no anil. Ou seja, naquele microespectro do vermelho, a alga está liberando mais oxigênio. Se ela está liberando mais oxigênio é porque ela está fazendo mais fotossíntese. Então é o vermelho a tua resposta aqui. Tranquilo? Então questão 107 do caderno rosa, 117 do amarelo, 121 do azul, 100 do cinza. Cara, a resposta é vermelho porque naquele local está sendo liberado mais oxigênio. Por quem? Pela fotossíntese. Então por isso que analisando onde a alga faz mais fotossíntese é no espectro do vermelho. Tranquilo? Bora para a próxima. Questãozinha 109 fala o seguinte. Plantas pioneiras são as que iniciam o processo natural de cicatrização de uma área desprovida de vegetação. Em geral, têm pequeno porte, crescem muito rápido, desenvolvem-se a pleno sol e são pouco exigentes quanto às condições do solo. Produzem grande quantidade de sementes e possuem ciclo de vida curto. Tranquilo, perfeito. Bora agora entender o que ele quer, qual é o comando da questão. Essas plantas são importantes em um projeto de restauração ambiental, pois promovem no solo. Cara, questãozinha clássica de sucessão ecológica. Se você pensar numa área de sucessão inicial, ali ela tá uma área aberta, o solo tá pobre, tá seco, bate sol em cima, chuva em cima, nada para ali, não tem nutrientes e tal. Qual que é a função de uma comunidade pioneira? Justamente ela tem aquelas características, consegue sobreviver num ambiente detonadão, ferrado, com solo sem muitos nutrientes, batendo sol direto ali. Mas a grande função dela é que ela estabiliza o solo, ela aumenta ali a quantidade de nutrientes ali naquele solo, pode, mas ela é uma grande capacidade de manter, de segurar a umidade ali naquele solo. Porque se você pega um solo desprovido de vegetação, quando chove, aquela água vai embora muito rápido, ou ela escoa, ou ela infiltra muito rápido, ela não para ali. Isso para plantas mais complexas é muito ruim, porque algumas plantas precisam de uma umidade no solo para poder germinar, poder crescer. Então vamos lá. Por que as plantas pioneiras são importantes na restauração ambiental? Pois elas promovem no solo o quê? Promovem o aumento da incidência de luz solar? Pô, é uma planta que vai promover o aumento da incidência? Claro que não, né, galera? A planta não tem esse poder, não é ela que libera, que emite a luz solar ali. Não. Promove uma diminuição da absorção de água? Não, muito pelo contrário. Né? A água vai ser mais absorvida a partir do momento que você tem plantas ali. Estabilização da umidade. Cara, o que ele quis dizer estabilização da umidade? Né? Que aquele local ali, na hora que chove, por exemplo, a umidade vai ser mantida ali. O mais correto seria manutenção da umidade, porque o que seria estabilização? Estabilização é como se tivesse um valor normal e aquilo ali vai manter constante. Não ficou bem legal esse termo estabilização. Mas a manutenção da umidade por causa das raizinhas das plantas ali, então esse é o nosso gabarito, tá? Elevação da temperatura, cara, a planta vai elevar a temperatura do ambiente, às vezes muito pelo contrário, né? O próprio fato de existir planta, de fazer um pouquinho de sombra ali, vai até reduzir um pouquinho a temperatura. Elas promovem no solo a liberação de oxigênio. Não, a liberação de oxigênio, a fotossíntese ocorre nas folhas, por exemplo, a liberação vai se dar na atmosfera, não vai se dar no solo. Portanto, o grande lance da comunidade pioneira vai manter ali a umidade naquele solo.
Tranquilo, gabarito letra C, questãozinha 109 do rosa, 100 do amarelo. Opa, 109 do azul aqui eu mosquei, né? Foi mal aí, raça, não é a 109 do azul, procurem direito aí o número qualquer. Tá? 133 do cinza. Questãozinha 111 falava o seguinte: em uma pesquisa estão sendo testados 5 quimioterápicos quanto à sua capacidade antitumoral. No entanto, para o tratamento de pacientes, sabe-se que é necessário verificar também o quanto cada composto agride células normais. Para o experimento, partiu-se de cultivos de células tumorais, colunas escuras na figura, e células normais, colunas claras, com o mesmo número de células iniciais. 2 grupos controle não receberam quimioterápicos, controle de células tumorais e de células normais, CT e CN. As colunas 1, 2, 3, 4 e 5 correspondem aos grupos tratados com 5 compostos. O número de células viáveis após os tratamentos está representado pelas colunas. Eu vou trocar ali, vou colocar uma questão, um gráfico maior para a gente entender. Galera, vamos entender o seguinte, ó, qual que é o lance? Ele está testando drogas, medicamentos antitumorais, que vão agredir as células tumorais, mas o ideal, e não podem agredir células normais. Não adianta nada matar as células tumorais e matar as células normais também, o indivíduo vai morrer. Então, qual que é a ideia aqui? É bem simples a gente começar a entender agora, a partir do momento que a gente consegue interpretar, é simples analisar o gráfico. Nós temos que escolher um medicamento que mate a maior parte das células, que mate muitas células tumorais e não mate as células normais. Para isso ele está dando aqui ó, o número de células viáveis ali, o número de células que sobrevivem, que permanecem, digamos assim. Então, quanto mais células permanecerem ao final, significa que aquele imunoterápico não matou as células. Quanto menos células sobrarem no final, mais aquele medicamento matou. Portanto, se você vem, por exemplo, aqui para o imunoterápico número 4, por exemplo, aqui, ó. Olha só o 4. Cara, se for comparar com o controle, nossa, você tem até mais células tumorais ao final, ou seja, o medicamento não funcionou nada. Então não é bom, não serve esse. A mesma coisa o 5, ó. Olha o 5. Comparando com o número controle, ou seja, aquele que não recebe remédio nenhum, o número de células foi igual, cara. Ou seja, o medicamento não funcionou. Simplesmente o número de células tumorais de quem não toma nada e de quem toma aquele remédio é o mesmo, ou seja, o remédio não funciona. Beleza? Se você pega, por exemplo, o 1 aqui também, ó. Cara, o 1, ele mata um pouquinho de células tumorais, tá vendo? Ó, o número de células viáveis ao final diminui um pouco. Mas, cara, também não é tão bom assim, né? Não é tão bom. E se for comparar com células normais, beleza, ele não afeta as células normais. Então, o 1 até é um medicamento que daria para fornecer, mas ele pede ali, ó, qual deve ser escolhido para o tratamento desse tipo de tumor. Então, a gente tem que pegar o mais eficaz ali. Se você pega o 3, tem uma galera que assinalou o 3. Cara, mas o 3, olha só, o 3 ele mata muitas células tumorais, com certeza. Ele é o melhor de todos em matar as células tumorais. O que sobra aqui é menos, ó, comparado com o controle. Ele matou muito. Olha só, que olha o que ele faz com as células normais também. Ele mata as células normais também, olha só. Diminuiu muito, ou seja, ele não serve. Porque ao mesmo tempo que ele mata as células tumorais, ele vai ferrar o indivíduo. São muitos efeitos colaterais indesejáveis, então não rola. Já o medicamento 2, cara, se a gente for naquela dobradinha ali entre células tumorais e células normais, olha que interessante. Ele mata bastante células tumorais, tá vendo? Olha só o quanto que caiu. Mata bastante, então sobram poucas células tumorais em comparação com o controle ali. E ao mesmo tempo, ó, ele não afeta as células normais. Olha só, comparado com o controle, cara, o número de células normais até subiu. Opa, então ele é um remédio que ao mesmo tempo elimina as células tumorais e faz com que as células normais sobrevivam mais. Pô, então esse é o nosso quimioterápico de escolha. Certamente aqui gabarito para essa questão letra B, alternativa o 2 ali, né? Claro que isso aqui, letra B, dá o número 2 no caderno rosa, questão 111, caderno amarelo 102, 129 no azul, 135 no cinza, mas esse é o gabarito. Tranquilo? Deu para entender? Bora para a próxima. Galera, questãozinha 112, na verdade, cara, eu nem considero isso aqui de biologia, né? Só porque tem os nomes ali dos agentes etiológicos, mas enfim, nem é biologia, é uma química ali, né? Uma física, sei lá, trabalhando com densidade, né? Enfim, mas vamos lá, vamos comentar isso aqui, já que citam uns vermes ali, né?
O exame parasitológico de fezes é utilizado para detectar ovos de parasitas. Um dos métodos utilizados, denominado de centrífugo flutuação, considera a densidade dos ovos em relação a uma solução. Ó. A densidade dos ovos em relação a uma solução de densidade de 1,15 gramas por ml. Beleza? Então, aqui, ó, 1,15 gramas por ml. Assim, ovos que flutuam na superfície são detectados. Olha só, ovos que flutuam na superfície são detectados. Cara, para uma coisa flutuar numa solução, tem que ter uma densidade menor. Concorda comigo? Se tiver uma densidade maior, vai afundar. Então, só vai ser detectado ovos que tiverem uma densidade menor do que 1,15. Aí eles vão flutuar e o exame vai detectar. Os dados de densidade dos ovos de alguns parasitas estão apresentados na tabela. O Ancylostoma, né, o agente etiológico ali do amarelão, enfim, vamos lá. 1,06. Ascaris lumbricoides, 1,11. Ascaris sum, 1,13. Schistosoma mansoni, 1,18. Tênia saginata, 1,3. Cara, considerando a densidade dos ovos e da solução, ovos de quais parasitos podem ser detectados por esse método? Ele fala que ovos que flutuam são detectados por esse método. Ovos que flutuam tem que ter uma densidade menor do que a solução, menos de 1,15. Portanto, o Ancylostoma, Ascaris lumbricoides e Ascaris sum. Beleza? Então, Ancylostoma, Ascaris lumbricoides e Ascaris sum, gabarito alternativa C. Essa era uma questão considerada de nível fácil, tá? Nível fácil lá pelo TRI, porque lendo o enunciado e sabendo da densidade, daria para interpretar tranquilamente. Beleza? Bora para a próxima. Questão 115 da prova rosa, 121 amarela, 125 azul, 104 da cinza. É a questão mais difícil da prova de biologia, ou foi a questão mais difícil da prova de biologia, então é uma questão certamente que o TRI vai acabar considerando de nível difícil, beleza? E inédita, né? Foi a primeira vez na história do Enem que acabou caindo em genética de populações, o equilíbrio de Hardy-Weinberg, a primeira vez, então isso foi inédito. Diferente para o Enem, né? E acredito que as pessoas tenham tido dificuldade de resolver essa questão justamente por causa disso. Sistema BO já apareceu, então é um pouco mais fácil, mas misturando as duas é um pouco mais difícil. Vamos lá, vamos resolver essa questão. Uma população encontra-se em equilíbrio genético quanto ao sistema BO, em que 25% dos indivíduos pertencem ao grupo O e 16% ao grupo A homozigotos. Considerando que P é igual à frequência do alelo isão A, que a frequência do isão B e R a frequência de I, espera-se encontrar. Qual que é o esquema ali, cara? Ele deu a tabela, deu um enunciado que ele até vai te ajudar, mas quem nunca viu o equilíbrio de Hardy-Weinberg aqui, ia ser muito difícil de acertar, a não ser no chute, beleza? Mas quem já viu, pelas informações, dá para começar a pensar. A porcentagem de doadores compatíveis para alguém do grupo B nessa população deve ser. Então ele quer porcentagem de doadores compatíveis para alguém do grupo B. Cara, quem que é doador do grupo B? O grupo B pode receber sangue de quem é B, lembra que ele está falando só do ABO, não está falando de RH, nada. E também ele pode receber do grupo O, concordo? Então, basicamente, para você ter essa resposta, você vai ter que ter a frequência de indivíduos que têm sangue B e de indivíduos que têm sangue O, você vai somar. Beleza? Como é que acha a frequência dos indivíduos que têm o sangue O? Galera, os indivíduos que têm o sangue O, eles possuem o genótipo Izinho. E ele falou aqui, ó, que para você calcular a frequência do indivíduo Izinho é R ao quadrado. Beleza? R ao quadrado. Quem tem sangue B pode ter dois tipos de genótipo. Você sabe disso? Ele pode ser IB, IB. Cara, desculpa todo errado aqui que eu tô fazendo com o mouse, tá? Então vai ficar bem feio, mas acho que vai dar para entender. Pode ser IB, IB, homozigoto ou IBzinho. Como é que calcula a frequência dos indivíduos IB, IB? Q quadrado. Q quadrado. Como é que calcula IBzinho? 2QR. Então assim, galera, para você resolver essa questão, você vai ter que achar os valores do P, do Q e do R. Para isso ele te deu umas informações de enunciado bastante interessantes e eu quero trabalhar essas informações com vocês. Ele deu que a frequência de indivíduos que pertencem ao grupo O é de 25%.
Então, ó, frequência de indivíduos que são izinho, que é o grupo O, é igual a 25%, que é igual a 0,25 ali, né? Cara, a frequência do izinho aqui, ó, não é R ao quadrado? Então significa que R ao quadrado é igual a 0,25. Como é que eu acho o valor do R? Passo e tiro a raiz quadrada de 0,25. Então, raiz quadrada de 0,25. Isso aqui vai ser R é igual a raiz de 0,25. E aí você encontra o valor do R. R é igual a 0,5. Tá aqui uma informação importante que você vai precisar usar daqui a pouco. E aí ele te deu uma outra informação. Ele falou que a frequência de indivíduos A homozigotos é 16%. Então, a frequência de indivíduos que são isão A é igual a 16%, ou 0,16 aqui. Cara, o que é a frequência desses indivíduos isão A? Tá aqui, ó, frequência de isão A é P quadrado, beleza? Então, P quadrado é igual a 0,16. Você vai fazer a mesma coisa que fez para o R, passa a raiz quadrada ali e você encontra o valor do P. P é igual a 0,4. Cara, agora, para resolver essa questão, você já tem o P, você já tem o R, falta o valor do Q, que você vai usar o Q, lembra ali, ó? Vai usar aqui 2QR, Q quadrado, você vai usar o Q. E é muito simples de encontrar, porque você só tem 3 alelos naquela população, o isão A, o isão B e o izinho. A soma das 3 frequências tem que dar 100%. Porque não existe outro alelo diferente. Ou é o isão A, o isão B ou o izinho. Então a soma tem que dar 100%. Se você achou que a frequência... Então tem que ser, ó, P mais Q mais R tem que ser igual a 100%. Tem que ser igual a 1. Você já tem o valor do P. É 0,4. Você já tem o valor mais Q aqui. Você já tem o valor do R. 0,5. Com isso você encontra o valor do Q. Você vai passar para lá, Q é igual a 0,1. Tranquilo? Q é igual a 0. Você já tem os 3 valores ali na sua frente. Agora, para encontrar a frequência, é só substituir naquelas formulazinhas. Eu vou apagar uma parte ali, né? Então, só para você conseguir enxergar ali. Já tem o valor do P, já tem o valor do Q, já tem o valor do R. Agora, como é que nós vamos usar isso aqui? Bora, vamos comigo lá. Canetinha, vou trocar a cor da canetinha. Bora, então vamos lá, galera. Q quadrado. Para achar a frequência do IB, aqui ó, o indivíduo B homozigoto, Q quadrado. Q quadrado vai ser igual, qual que é o valor do Q? Eu apaguei o valor do Q aqui, né, Tanso? O valor do Q era 0,1, tá? O valor do Q era 0,1. Então você vai fazer 0,1 ao quadrado. Concordo? 0,1 ao quadrado. Isso aqui vai dar 0,01. 0,01. Então, se a gente for transformar em porcentagem, porque ele quer a resposta em porcentagem, quanto que dá 0,01 em porcentagem aqui? Vai dar 1%. Beleza? 1% dos indivíduos, eles são ali IB e B, sangue B, tá? Daquele Q quadrado. Mas é a única chance de ser sangue B? Não. Pode ser IBzinho, pode ser o 2QR. Então você acha aqui, ó, 2 vezes, quanto que é o valor do Q mesmo? 0,1 vezes o valor do R, que é 0,5. Você vai achar que 0,05 multiplicado por 2 vai dar 0,1. Faça essa multiplicação, que passando em porcentagem ali, vai dar 10%. Cara, portanto assim, ó, você tem aqui, ó, vamos lá, 11% dos indivíduos, eles são sangue B. 11% dos indivíduos são sangue B. Algumas pessoas vieram aqui assinalar a alternativa A, 11%. Só que tem um problema, ele pede aqui a porcentagem de doadores compatíveis para alguém do grupo B. Cara, e quem pode doar para o grupo B? Quem tem sangue B e quem tem sangue O. Então você também tinha que achar a porcentagem dos indivíduos que tem sangue O. E para você achar isso, tá lá, né? É R ao quadrado. R ao quadrado, galera.
Volta para a canetinha aqui, ó. R ao quadrado é a frequência de indivíduos com sangue O. E o que que você tem? O que que você tem aqui? R ao quadrado é igual a 0,5 ao quadrado, que é o R aqui, né? Concordo? É o R aqui é 0,5, então R ao quadrado, 0,5 ao quadrado. Você vai ter que a frequência de indivíduos ali com sangue izinho é igual a 0,25, que é igual a 25%. Portanto, 25% da população possui o sangue O, que já falava lá no enunciado, então você nem precisava fazer essa conta. Tá vendo que eu fiz a conta só para te explicar como é que acontece ali. Mas já dizia no enunciado que 25% era o sangue O. Então você achava aqueles 11%, somava com os 25%, e isso te dava um valor de 36%, gabarito alternativa D. Uma questão que com certeza não foi fácil, então se você errou, não vai fazer tanta diferença assim na sua nota final por causa do TRI. Algumas pessoas falaram comigo que elas acertaram meio que por dedução, por lógica, porque elas viram assim, tá, peraí, se 25% é sangue O, a resposta tem que ser acima de 25%. Mas, pô, 26 é muito próximo e 60 é muito longe. Ah, então deve ser 36, né? E colocaram ali 36 e acabaram acertando. Beleza, a pontuação vai ser a mesma, tranquilo. Mas eu fiz aqui só para vocês entenderem. Beleza, tranquilo? Bora então para a próxima. Bora então, questão 116 do caderno rosa. Fala o seguinte: a fragmentação dos hábitats é caracterizada pela formação de ilhas da paisagem original circundadas por áreas transformadas. Esse tipo de interferência no ambiente ameaça a biodiversidade. Imagine que uma população de onças foi isolada em uma mata pequena. Elas se extinguiram mesmo sem terem sido abatidas. Diversos componentes da ilha de habitat, como o tamanho, a heterogeneidade, seu entorno, a sua conectividade e o efeito de borda, são determinantes para a persistência ou não das espécies originais. Uma medida que auxilia na conservação da biodiversidade nas ilhas mencionadas no texto compreende a... Cara, é o seguinte, essa é uma questão clássica, é uma questão que, pô, sempre falo nas minhas revisões. Um dos grandes problemas que nós temos hoje é a fragmentação de hábitats. Então você tem um ambiente grandão assim, de repente você desmata aqui esse ambiente, sei lá, passa uma estrada aqui, aqui vai ter uma plantação gigantesca e desmata isso, e você acaba isolando alguns fragmentos pequenos daquelas regiões, e aqui no meio tá tudo detonado, aqui é rodovia, é plantação, é criação de gado, não sei o que. Isso é um problema porque você reduz o tamanho, aquelas populações começam a cruzar só entre si, começa a ter muito problema de consanguinidade. O Enem já cobrou questão de corredor ecológico, falando que aumenta o fluxo gênico e tudo mais. Então, assim, uma medida que auxilia na conservação da biodiversidade, porque a biodiversidade tem a ver com o número de espécies, tem a ver com a diversidade genética dentro daquelas populações, e uma grande coisa que pode acontecer é a construção de corredores ecológicos, que são áreas de mata preservada, que conectam esses fragmentos. Então, através desses corredores, as espécies, os indivíduos que estão num fragmento podem transitar para o outro. Isso vai permitir que eles se reproduzam, aumenta o fluxo gênico, aumenta a dispersão de sementes, então aumenta muito a biodiversidade. Beleza? Então o que nós temos aqui é a construção de corredores ecológicos, tá? Cara, microhabitat não funciona, ampliação do efeito de borda, cara, efeito de borda é ruim, tá? Efeito de borda é o seguinte, ó, essa região que permaneceu aqui, ó, esse fragmento, cara, o miolo dela, beleza, tá mais preservado, tá tudo bem, mas essa região que tá exposta aqui a essa área desmatada, a essa rodovia, cara, ela sofre demais. Essas bordas, elas sofrem muito, as espécies não conseguem viver aqui, ó. Isso é efeito de borda. Se você ampliar o efeito de borda, ferrou, tá piorando ainda, né, cara? Então é isso. Beleza? Fechamos então. Construção de corredores ecológicos é uma questão clássica do Enem, então essa questão não era considerada nível difícil. Acredito que ela seja uma questão de nível fácil para médio. Tranquilo? Bora para a próxima. Questão 118 do caderno rosa, 129 do amarelo, 97 do azul, 93 de cinza. Fala o seguinte: grandes reservatórios de óleo leve de melhor qualidade que produz petróleo mais fino foram descobertos no litoral brasileiro numa camada denominada pré-sal formada há 150 milhões de anos. A utilização desse recurso energético acarreta para o ambiente um desequilíbrio no ciclo do... Cara, a gente fala muito isso em ecologia.
a utilização do petróleo, que é um combustível fóssil. O que vai acontecer quando você utiliza esse petróleo? Você vai pegar compostos com carbono, né, que estão aprisionados lá nos sedimentos, e você vai jogar ele para outro lugar, principalmente para a atmosfera, obviamente, prejudicando toda a questão do efeito estufa, enfim, é um poluente, né? E aí, então petróleo, ciclo do carbono, hidrocarboneto, beleza? Agora o seguinte, cara, qual que é o lance? Então esquece o ciclo do nitrogênio, esquece o ciclo do nitrogênio, esquece o ciclo do fósforo, você tem aqui duas alternativas que trabalham com o carbono. Mas aí nós temos uma questão que é o seguinte: o petróleo ali, formado predominantemente por hidrocarbonetos, eles são compostos apolares. E eles não vão se dissolver no ambiente marinho, eles não vai ter uma dissolução na água, que a água você sabe que é polar. Então não vai ter essa dissolução. Então por isso que a gente eliminaria aqui a C, por exemplo. E a D fica carbono, devido à liberação das cadeias carbônicas aprisionadas abaixo do sedimento. Então é beleza, você vai tirar um negócio lá no pré-sal, um combustível fóssil, então aquelas cadeias carbônicas todas que estão lá, você vai pegar esse carbono, você vai utilizar aquilo ali como fonte de energia e vai disponibilizar aquilo na atmosfera, por exemplo, em outros tipos de ambientes. Então isso é ciclo do carbono, tá? Você vai interferir no ciclo do carbono, portanto, o gabarito alternativa D. Tranquila? Era uma questão também que não era difícil, tá? Mas pode ser que até vá para o nível médio, porque algumas pessoas podem confundir ali a C e a D, enfim. Beleza? Bora para a próxima. Questão 121 do caderno rosa, mais uma questão que fala ali de poluição, enfim, mais uma questão que envolve ecologia, e fala o seguinte: o dióxido de carbono passa para o estado sólido, gelo seco, a menos 78 graus Celsius e retorna ao estado gasoso a temperatura ambiente. O gás é facilmente solubilizado em água, olha só que interessante, ó. O gás é facilmente solubilizado em água, capaz de absorver radiação infravermelha da superfície da Terra e não conduz eletricidade. Ele é utilizado como matéria-prima para a fotossíntese até o limite da saturação. Após a fixação pelos organismos autotróficos, o gás retorna ao ambiente pela respiração aeróbica, fermentação, decomposição ou por resíduos industriais, queima de combustíveis fósseis e queimada. Cara, ele descreveu o ciclo do carbono perfeitamente ali. Ciclo biogeoquímico do carbono. Beleza? É incorporado pela fotossíntese, volta para a atmosfera pela fermentação, decomposição, resíduos industriais, queimadas, beleza. Apesar da sua importância ecológica, seu excesso causa perturbações no equilíbrio ambiental. Considerando as propriedades descritas, o aumento atmosférico da substância afetará os organismos aquáticos em razão da... Cara, olha só que interessante. É uma coisa, geralmente quando fala de ciclo do carbono e de liberação de carbono, vai falar do dano atmosférico e do aquecimento global e tal. Mas tem uma outra coisa que nós da biologia falamos com muita frequência, que é quando esse excesso de CO2 penetra nos oceanos, reage com a água e vai promover a acidificação dos oceanos. Cara, a acidificação dos oceanos é uma grande consequência da liberação em excesso do CO2. A química gosta muito disso também. Trouxe aqui para você só uma equação, só para a gente ver, isso aqui é da química, velho, só para você entender, ó. Muito CO2 atmosférico, ele vai reagir com a água, ó, CO2 aquoso aqui, vai se dissolver, vai formar o ácido carbônico, e essa relação vai ser toda deslocada para a direita, liberando quem? H+, cara, íon H+. E você aumenta, portanto, o potencial hidrogeniônico, que é o pH ali, velho. Você reduz, tá, o potencial hidrogeniônico, você aumenta isso aqui, a quantidade de H+, e isso vai baixar o pH, beleza? Vai baixar o pH da água. Então, isso é a acidificação dos oceanos. Tranquilinho? Você vai aumentar a quantidade de íons H+ livres ali e você vai baixar o pH daquela água. Então, redução do potencial hidrogeniônico significa redução do pH daquela água. É a famosa acidificação. Só para complementar essa questão aqui, olha só que interessante. Quando você tem íons H+ sobrando, eles podem reagir aqui com o carbonato e vão reduzir a disponibilidade do carbonato de cálcio ali para os seres aquáticos. Então isso vai ser péssimo para aquele... Ele não perguntava isso, né, o que ia acontecer, mas vai ser péssimo para aqueles seres, porque moluscos que têm as conchas, os equinodermos, o endoesqueleto lá calcário, vai ter menos disponibilidade desse carbonato de cálcio ali para eles, por causa dessa quantidade toda de H+ que está sendo liberado. Tranquilo, rapaziada? Então, era uma questãozinha ali
que eu não sei o que vocês acharam e tal, mas a biologia até fala bastante da tal acidificação dos oceanos, mas talvez eu considere essa questão de nível médio ali, beleza? Questãozinha 122. Grupos de proteção ao meio ambiente conseguem resgatar muitas aves aquáticas vítimas de vazamento de petróleo. Essas aves são lavadas com água e detergente neutro para a retirada completa do óleo de seu corpo e posteriormente são aquecidas, medicadas, desintoxicadas e alimentadas. Mesmo após esses cuidados, o retorno ao ambiente não pode ser imediato, pois elas precisam recuperar a capacidade de flutuação. Para flutuar, as aves precisam. Cara, é o seguinte, ó. É claro que quando uma ave é encontrada nesse estado debilitado, várias coisas podem acontecer com ela. Então, por exemplo, ela pode ter ficado muito fraca, sem se alimentar e ter perdido tônus muscular, ter perdido a massa corporal, ter perdido músculo ali porque não se alimentou. Pode ter acontecido tudo isso. Mas a gente está tratando, o comando da questão fala o que elas precisam para flutuar. Para flutuar não é para voar, por exemplo, assim e tal. A flutuação de uma ave dessa, no meio aquático ali, lembra que teve até uma questão que falou de densidade e tal, tem que ter alguma coisa que faça com que a densidade seja menor do que a da água ali, para ela poder flutuar. As penas têm uma densidade muito baixa. É a pena que faz isso, a pena que ajuda na flutuação. Só que uma pena tem que estar seca para ela ajudar na flutuação. Se a pena estiver encharcada, molhada, ela vai pesar mais, ela tem uma densidade maior e aí a ave poderia afundar. O que faz a pena de uma ave manter-se seca ainda que ela esteja em contato com a água? É uma secreção, que é uma gordura, produzida ali pela glândula uropigiana, que vai impermeabilizar essas penas. Essa secreção, ela é uma gordura que é um glicerídeo ali. Então isso acabou ficando meio ruim esse item, porque ele fala aqui, ó, cara, refazer a camada de cera, né? O correto não seria cera, porque a cera é um outro grupo de lipídios que são cerídeos. O glicerídeo é um outro grupo ali que tem óleo, que é de origem vegetal, a gordura de origem animal, então seria uma gordura. Mas enfim, cara, eu não acredito que isso seja o suficiente, né, para que anule uma questão em relação disso, não. Porque, querendo ou não, é um lipídio, serve para permeabilizar a pena e aquilo vai ajudar na flutuação. Então nós teremos o gabarito aqui, a alternativa E. Né? Substituir as penas danificadas, cara, até pode ser, porque a pena ajuda na flutuação. Então, se as penas foram danificadas e ele perdeu pena, pode ser que tenha que produzir mais penas e tal, mas ele não falou aquilo no enunciado, não deixou claro isso, né? Restabelecer a capacidade de homotermia, cara, a ave ela tem a capacidade de homotermia, sempre se mantém independente ali da condição, então ela não perdeu a capacidade de homotermia. Então, o gabarito para essa questão, alternativa E. Tranquilo? Bora para a próxima. Questãozinha 124 do caderno rosa, 97 do amarelo, 117 do azul, 96 do caderno cinza, falava o seguinte: pesquisadores dos Estados Unidos desenvolveram uma nova técnica que utiliza raios de luz infravermelha. Então vamos lá. Nova técnica, raios de luz infravermelha, para destruir tumores. Primeiramente, o paciente recebe uma injeção com versões modificadas de anticorpos, que têm a capacidade de grudar apenas nas células cancerosas. Sozinhos, eles não fazem nada contra o tumor. Entretanto, esses anticorpos estão ligados a uma molécula denominada IR700, que funcionará como uma microbomba que irá destruir o câncer. Em seguida, o paciente recebe raios infravermelhos. Esses raios penetram no corpo e chegam até a molécula IR700, que é ativada e libera uma substância que ataca a célula cancerosa. Com base nas etapas de desenvolvimento, o nome apropriado para a técnica descrita é... Cara, essa questão é diferentona, né? Ela traz uma parada que não é normal, assim, não são nomes de técnica que a gente ouviu falar. Então, eu quando li essa questão, eu não tinha ouvido falar nessa técnica ainda. Mas pelas informações do enunciado, você consegue saber o que ele está falando, né? Porque assim, primeiro que é uma nova técnica. Tem técnicas ali que não são novas, mas tudo bem, nem se baseia tanto por isso. Segundo, ele cita a questão que são utilizados anticorpos. E anticorpos, cara, são proteínas produzidas por células de defesa, então fazem parte do sistema imunológico. Então tem a ver com o sistema imunológico ali. Segundo, ele fala de raios de luz infravermelho. Então está falando de feixes de luz de fótons. Tá? Então ele está falando disso. Então tem que ter alguma coisa a ver com luz, tem que ter alguma coisa a ver com o sistema imunológico. Então você parte para a alternativa D, que é fotoimunoterapia. Fotoimunoterapia. A quimioterapia, que não é nada novo, é uma coisa que já utiliza
direcionada àquele sistema imunológico. Utiliza substâncias químicas puramente, não luz e tal, tá? Então não vai ter os fótons infravermelhos, é substância química. Agora, radioterapia, cara, a radioterapia utiliza a radiação também, mas não utiliza essa coisa direcionada. A radioterapia vai ter a radiação focada num grupão de células, então vai acabar atingindo tanto células tumorais quanto as células normais ao redor. E essa não. Essa aqui, esse anticorpo se liga especificamente à célula tumoral, então é uma coisa muito específica. Então por isso que a alternativa D é o gabarito fotoimunoterapia. Tá? Então assim, cara, uma questão de nível médio, porque são coisas novas, né? Mas dava para entender pelo enunciado o que que era, dava para associar, então por isso que eu não considero que a questão seja difícil. Beleza? Bora para a próxima. Questão 125, clássica questão de zoologia. Eu falo muito isso nas minhas revisões. Quando cai zoologia, vai cobrar alguma coisa relacionada à adaptação ao meio ambiente. Aranhas, escorpiões, carrapatos e ácaros são representantes da classe dos aracnídeos. Esses animais são terrestres, em sua maioria, e ocupam os mais variados hábitats, tais como as montanhas altas, pântanos, desertos e solos arenosos. Podem ter sido os primeiros representantes, do filoartrópodo a habitar a terra seca. A característica que justifica o sucesso adaptativo desse grupo na ocupação do ambiente terrestre e a presença do quê? Cara, então sim, o Enem gosta muito, novidades evolutivas para viver em tal ambiente. Você vai ter que ler as alternativas e que novidade evolutiva seria uma adaptação de sucesso a um ambiente terrestre, a um ambiente mais seco, fora da água, aquele esquema ali. Quando você pega quelíceras e pedipalpos que coordenam o movimento corporal, assim, quelíceras e pedipalpos. Primeiro que coordenam o movimento corporal, cara, o pedipalpo até pode ser ali, quelícera tá na boca para alimentação, mas assim, de fato, aqueles aracnídeos possuem quelíceras e pedipalpos, mas isso é adaptação para viver no ambiente terrestre? É uma adaptação que determinou sucesso adaptativo para viver na Terra? Não, galera, ele trouxe uma característica legal, mas é um distrator ali dessa questão. Ele trouxe uma característica que existe nos aracnídeos, mas não tem a ver com o comando da questão. Excreção de ácido úrico que confere estabilidade ao pH corporal. Cara, o ácido úrico é uma grande adaptação para viver em ambientes secos. O Enem já cobrou isso. Mas só que assim, tem a ver com economia de água. Não tem a ver com estabilidade do pH corporal ali para essa questão. Também o ácido úrico é uma grande característica dos insetos, aracnídeos não necessariamente, mas tá. Exoesqueleto constituído de quitina que auxilia no controle hídrico corporal. Cara, falou em artrópodes em geral, velho. O que eles têm de conquista do ambiente terrestre? O exoesqueleto é sempre a característica predominante. Então, sim, se eles foram possivelmente os primeiros representantes do filoartrópode a habitar a terra seca, pô, esse exoesqueleto foi fundamental para essa conquista. Então tá certo ali a questão do exoesqueleto. Tranquilo? Cara, depois o cara acha que paródia não serve pra nada, né? Recebi um monte de comentário lá no Instagram, falou assim, pô, professor, só consegui lembrar da tua paródia, e a minha paródia diz no refrão, Dona Maria, a trópode é o rei da zoologia, tem exoesqueleto de quitina. Olha só, cara, então é o rei da zoologia graças ao seu exoesqueleto de quitina. Sistema de circulação aberta que impede a desidratação dos tecidos corporais, cara, a desidratação, o sangue, ele é a hemolinfa deles, de fato eles têm sistema circulatório aberto, mas isso não é uma novidade, uma vantagem para viver no ambiente terrestre, imagina? Depois todos os outros têm um sistema circulatório fechado, que é muito mais eficiente, né? Tu pega os cordados, sistema circulatório fechado, não. Sistema nervoso ganglionar que promove a coordenação central do movimento. Cara, o sistema nervoso ganglionar ele já existia em outros seres anteriores que eram aquáticos, então não é uma novidade para viver em ambiente terrestre. Beleza? Fechamos então, gabarito, exoesqueleto de quitina, bora para a próxima. Questãozinha 128 do caderno rosa, 124 do amarelo, 101 do azul, 115 do cinza. Mais uma questão que o Enem já abordou mais de uma vez nos últimos anos, uma questão que fala de especiação, especificamente uma especiação que é chamada especiação alopátrica, que é uma especiação que acontece com isolamento geográfico. Uma população, momento A, sofre isolamento em duas subpopulações, momento B, por um fator de isolamento. Então, sofreu isolamento, cara. E o momento B isolou através de um fator I, que foi uma barreira geográfica. Você isolou. Passado um tempo, essas subpopulações apresentam características fenotípicas e genotípicas que as distinguem. Então,
Então, momento C, tá vendo aqui, ó? Cara, fenotípica, até pra ver, ó, ele até representou de cor diferente, tamanho diferente, justamente para mostrar que eles têm fenótipos distintos e tal. Beleza. Representar, ó, então essas características fenotípicas e genotípicas são representadas na figura pelas tonalidades de cor. Então, cor diferente significa características fenotípicas e genotípicas diferentes. O posterior desaparecimento do fator de isolamento I, então desapareceu aquela barreira geográfica, aquela barreira física, pode levar, no momento D, a situações D1 e D2. Beleza? Então você tirou a barreira geográfica e aí essas subpopulações puderam se encontrar novamente e você tem essas situações D1 e D2. A representação indica que no momento D, tá? Cara, olha só, galera, o que aconteceu? Você passou tanto tempo, elas ficaram diferentes ali e tal, e aí tem um momento D1 onde você tem um encontro dessas subpopulações de novo aqui, ó, tá? Aqui tá uma e aqui tá outra. Só que você concorda que eliminou a barreira geográfica, as duas agora estão juntas, se encontram, mas elas são diferentes, elas não se misturam. Então, continuou com cor diferente, isso determina características fenotípicas e genotípicas diferentes. Se elas estão juntas e não se misturam, é porque já ocorreu um isolamento reprodutivo. Elas não se reproduzem mais. Isso é uma especiação alopátrica. A população se divide por uma barreira física geográfica, acúmulo de mutações, seleção natural diferenciada. Quando elas se encontram, elas já são tão diferentes que elas não se reproduzem mais, não se reconhecem mais. Então isso é um isolamento geográfico. Por isso, é um isolamento reprodutivo. Por isso que, ó, na situação D1, ocorrem duas populações separadas por isolamento reprodutivo. Por isso que você está enxergando cores diferentes, características fenotípicas e genotípicas diferentes. Em D2, cara, por que não é a D? Tem gente que assinalou a D e perguntou, professor, por que não pode ser a 2? Em D2, coexistem duas populações com características fenotípicas distintas? Não. Tá vendo que tem a mesma cor aqui, ó? Então ele falou lá no enunciado que características fenotípicas e genotípicas que as distinguem representadas na figura pelas tonalidades de cor. Se tem a mesma tonalidade de cor é porque tem as mesmas características. Beleza? Ó, em D1 ocorre novo fator de isolamento geográfico. Não, cara, elas estão juntas, tá vendo? Ó, uma populaçãozinha aqui, ó, tá juntinha da outra. Então não é um novo fator de isolamento geográfico. Isso, o I era um fator de isolamento geográfico. Portanto, gabarito C. Beleza? Espero que vocês tenham entendido essa. Bora então para a nossa próxima questão. Questãozinha 129 do caderno rosa, 91 do amarelo, 108 do azul, 105 do cinza. Falava o seguinte: na indústria farmacêutica é muito comum o emprego de substâncias de revestimento em medicamentos de uso oral, pois trazem uma série de benefícios como alteração de sabor em medicamentos que tenham gosto ruim, melhoria da assimilação de compostos, entre outras ações. Alguns compostos poliméricos à base do polissacarídeo celulose são utilizados para garantir que o fármaco somente seja liberado quando um contato com soluções aquosas cujo pH se encontre próximo da faixa da neutralidade. Então você vai revestir um medicamento ali com um composto à base de celulose para garantir que ele só vai liberar aquele composto que está por dentro quando atingir uma solução aquosa com pH próximo do neutro, próximo do 7. Qual a finalidade do uso desse revestimento à base da celulose? Aí você tinha duas formas de resolver essa questão. Ou você lia a legenda da notícia, olha só. Análise de perfil de dissolução de cápsulas gastroresistentes. Cara, olha só, aqui você já matava a questão. Essa cápsula, ela é gastroresistente. Você precisa que ela resista às secreções gástricas. São secreções estomacais. Olha só o que está ali, ó. Garantir que o fármaco não seja afetado pelas secreções gástricas. Gabarito, a resposta estava ali na legenda. Mas se você não viu, não viu a legenda, professor, como é que você vai pensar? Cara, é o seguinte, a ideia de você revestir aquilo com algo que só seja digerido em pH próximo do neutro é você engolir, aquilo passa pelo estômago, aquilo não vai ser digerido no estômago porque o pH do estômago é ácido, é próximo de 2. E quando chegar lá no intestino, o pH sobe. O pH até não é bem neutro, ele sobe um pouquinho, ele é alcalino, só que vai ficar em torno do neutro ali. Vai subir para um 7,5, 8, 8,5, então fica em torno de 7. Então ali vai ser dissolvido aquele revestimento e vai ser liberado o princípio ativo do medicamento lá no intestino. Algumas pessoas falam assim, pô, mas por que não
que não permite a liberação. Por que não é AD? Permitir a liberação pela ação das amilases salivares ali. Galera, a amilase salivar, ela tá na boca. Quando você ingere um comprimido, você não deixa ele parado na sua boca 10 minutos ali, não, você engole ele. Então a ideia é que é você engolir esse comprimido, ele vai lá direto pro seu estômago e lá vai sofrer ação no intestino, cara. Então você não vai digerir, você não vai mastigar o comprimido ali na boca. Então não é essa a função, a finalidade dos revestimentos. Não é exatamente essa função ali. Claro que se você pega assim, uma coisa que tem um gostinho bom, algumas pessoas pensam no gosto ruim, né? Pegaram aquilo que falou, medicamentos têm o gosto ruim, então isso aí é para permitir a liberação. Não, né? Justamente para que não seja dissolvido ali e você não sinta aquele gosto ruim de dentro do medicamento. Belezinha? Então a alternativa C estava na legenda, garantir que o fármaco não seja afetado pelas secreções gástricas. Tranquilo? Chegamos ao final da 129, bora para a próxima questão. Última questão de biologia da prova do Enem, claro, do caderno rosa, né? Tem outras numerações dos cadernos, 126 amarelo, 92 azul, 122 cinza. Bora para a questãozinha que falava o seguinte: a enorme quantidade de resíduos gerados pelo consumo crescente da sociedade traz para a humanidade uma preocupação socioambiental, em especial pela quantidade de lixo produzido. Além da reciclagem e do reuso, pode-se melhorar ainda mais a qualidade de vida, substituindo polímeros convencionais por polímeros biodegradáveis. Esses polímeros têm grandes vantagens socioambientais em relação aos convencionais porque não são tóxicos, não precisam ser reciclados, não causam poluição ambiental quando descartados, são degradados em um tempo bastante menor que os convencionais ou apresentam propriedades mecânicas semelhantes aos convencionais. Galera, é o seguinte, teve gente que errou isso aqui, veio conversar comigo lá no Instagram, porque assinalou ou a A, que não são tóxicos, ou a C, que não causam poluição ambiental quando descartados. Galera, resíduo, tá? É um resíduo, é um problema, vai gerar aquilo ali, não tem como evitar muitas vezes. Gerados pelo consumo, traz à humanidade uma preocupação socioambiental, em especial pela quantidade de lixo produzido. Além da reciclagem e do reuso, da reutilização, pode-se melhorar ainda mais a qualidade de vida, substituindo polímeros convencionais por polímeros biodegradáveis. Por que esses polímeros biodegradáveis têm vantagem em relação aos convencionais? Não é porque eles não são poluentes. Você vai usar, sei lá, uma sacola biodegradável, não que ela não seja poluente. Então eu posso jogar no mar, posso jogar no rio, posso jogar em qualquer lugar que ela não polui. Não. Não é que esses polímeros não tenham substâncias tóxicas e nem que eles não sejam poluentes. O que acontece é que biodegradável é porque esses polímeros eles vão conseguir ser degradados por micro-organismos com o passar do tempo. E esse tempo é muito mais curto do que um polímero que não é biodegradável, que dura centenas de anos. Então a ideia é que esse poluente ele vai permanecer no ambiente por bem menos tempo. Então ele tem vantagens em relação aos convencionais. Não que ele não seja um poluente, seja as mil maravilhas do mundo, mas em comparação com o convencional, ele tem a grande vantagem de ser degradado num tempo bastante menor do que os convencionais, portanto, o gabarito alternativa D. Tranquilo? Última questãozinha do Enem. Então é isso, galera, chegamos ao final da nossa correção do Enem 2020, lembrando que isso não é um gabarito oficial, são resoluções que eu fiz, algumas questões são polêmicas, estão em conversa com outros colegas, a gente chegou mais ou menos a essas conclusões. Se tiver algum problema depois, eu vou corrigir aquilo ali, obviamente, falo aquela questão, dou uma explicação mais correta para vocês. E aí eu quero saber de vocês, o que vocês acharam das questões, da prova, se vocês acertaram, se foram bem, qual é o sentimento de vocês em relação à prova do Enem. Eu senti um pouco de falta de algumas áreas, por exemplo, doenças, né? Não quero uma questão de doença, então fiquei bastante chateado por isso. Algumas questões meio fora do contexto ali, né? Tipo, aquela questão do café tá realmente de sacanagem. Mas é isso, né? Ecologia predominando, como é de costume da prova do Enem. Questões de evolução, genética de populações, a primeira vez que cobrou essa questão de equilíbrio de Hardy-Weinberg, então pegou muita gente de surpresa, mas eu quero saber a opinião de vocês em relação a essa prova, beleza? Foi um grande prazer estar aqui com vocês, quem gostou pode curtir, comentar, compartilhar essa correção com os seus amigos e dar sugestão aqui do que vocês querem ver esse ano de 2021 aqui pelo canal, que vai ter muita coisa. Revisões, correções de provas, paródias, aulas, lives aí, o que vocês quiserem,
estar aí com vocês juntos durante esse ano todo disso. Valeu, galera, um grande abraço e até o próximo vídeo.